Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. Já estamos no 14º episódio e estamos exatamente a meio desta série de 28 episódios. O tema de hoje é unidade no corpo de Cristo. Unidade, uma palavra bastante interessante e vamos ver realmente a importância da unidade do corpo de Cristo, ou seja, a unidade da sua igreja, a unidade de cada um de nós. Sabem que muitas vezes nós confundimos unidade com estar juntos. Muitas vezes confundimos realmente que é esta perspectiva de Deus tem para a sua igreja. Muitas vezes é a ideia que nós temos da sociedade em geral ou como devemos viver a nossa vida. Esta unidade de Deus é uma unidade específica. É uma unidade na diversidade. É uma unidade que Ele sonha que a sua igreja se torne. Mas vamos à Bíblia. Este programa é totalmente baseado na Palavra de Deus e vamos navegar em alguns versículos da Bíblia para entendermos então esta doutrina. Vamos começar por João, capítulo 17, e vamos lendo aos bocadinhos, vamos lendo vários versículos de João, capítulo 17, e vamos comentando os mesmos para irmos entendendo realmente quer a importância, quer o significado da unidade do corpo de Cristo. Este texto é um texto que se passa no Getsemane. Cristo estava pronto para o grande desafio da sua vida. Cristo estava prestes a morrer por cada um de nós. Ele já sabia exatamente o que se ia passar, ele conhecia perfeitamente as profecias do Velho Testamento. E ele estava pronto, tal como um cordeiro vai para o matadouro, ele estava pronto para este ministério, o ministério da redenção. Mas isto não foi fácil. Cristo era um humano como cada um de nós. Estava aqui para vencer a tentação, estava aqui para dar a vida por nós, mas ao mesmo tempo ele sofreu a agonia do sofrimento que estava prestes a começar. E no Getsemane ele lutou por cada um de nós. Mas o mais interessante é que no meio daquela luta, no meio daquele desespero pelo que Cristo passou no Getsemane, ele teve uma preocupação. E ele orou, baseado nessa preocupação. Vamos ler. Diz assim em João 17, a partir do versículo 1. Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Cristo sabia que estava chegada a hora. Cristo sabia que o dia se aproximava. Mas Cristo não se esqueceu da missão que ele durante 3 anos e meio esteve a fazer neste mundo. E como eu disse, ele tinha uma preocupação. Vamos ler qual era essa preocupação. Vamos continuar este texto. Diz assim: Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste a mim. E guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me destes provém de ti. Porque eu lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Agora reparem bem nas palavras de Cristo. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. É verdade. Apesar deste momento de agonia e de sofrimento de Cristo, apesar de ele saber perfeitamente para onde ia, o que ele ia fazer, ele tinha uma preocupação. E na sua oração, ele rogou a Deus. Por quem? Exatamente. Pelos discípulos, por todos aqueles que aceitaram a mensagem do Evangelho Eterno. E Cristo estava a orar por eles. Porque ele não queria que se separassem. Ele não queria que realmente aquilo que ia acontecer a seguir da sua morte, da sua ressurreição, fosse o fim da história, mas sim o início. E que eles juntos pudessem levar avante a grande missão de espalhar o Evangelho. Mas continua o texto e diz-nos: E rogo não somente por estes, mas reparem bem, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim.
É verdade. Naquele momento no Getsémani, Deus estava a orar por mim e por ti. Esta oração extraordinária, Ele estava a rogar não só pelos discípulos, pelos seus seguidores daquela altura, mas por todos aqueles que ao longo da história iam entregar o seu coração a Deus. E Ele estava a orar por mim. E Ele estava a orar por ti. Reparem bem nas palavras de Cristo. E Ele diz, para quê? Para que todos sejam um. Este é o desejo de Cristo. Já naquela altura, mesmo antes da sua morte, naquele momento de sofrimento e de agonia, Ele tinha os olhos postos no futuro. E tinha os olhos postos hoje, na sua igreja, no seu povo. E o plano de Cristo já nesta altura é que nós tínhamos esta visão de sermos um. Continua o texto e diz assim, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós. A ideia de Cristo é que fazemos parte desta família celestial, de sermos irmãos de Cristo, de agirmos como Ele agia e agimos em união. Vamos concluir este capítulo 17 que diz, para que o mundo creia que tu me enviastes e eu lhes dei a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes a eles, assim como amastes a mim. É muito interessante que Cristo está aqui a falar em perfeita unidade. E este é o sonho de Cristo. Este é o sonho de Deus para nós, hoje. É que exista perfeita unidade no seu povo. Mas como é que pode haver perfeita unidade se cada pessoa é diferente da outra? Se uns falam de uma maneira mais eloquente, outros falam de uma maneira mais simples. Uns são pessoas mais de uma maneira, outros são de outra, somos todos diferentes. Como é que no meio desta diversidade, mesmo de culturas, mesmo de etnias, como é que pode haver perfeita unidade? Então, se Deus queria que nós fôssemos unidos, então por que é que nós somos tão diferentes? 1 Coríntios, Paulo aborda exatamente isto. Reparem bem no que é que Paulo diz. Diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. O que é que nós temos aqui? Reparem bem neste texto. Paulo está-nos a dizer que, de facto, nós somos diferentes. E temos dons diferentes, temos características diferentes, mas esta diversidade deve contribuir para o proveito comum da Igreja. Porquê? Porque o Espírito é o mesmo. O Deus é o mesmo. Ora, reparem bem, se todos os membros da Igreja foram dirigidos pelo mesmo Espírito, isto irá funcionar na perfeição. Porque se todos têm o mesmo Espírito, todos vão contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento da unidade em Cristo. Mas se o Espírito não for o mesmo, então as coisas, com certeza, não irão funcionar. Mas é por causa disto mesmo que existe a diversidade, para que cada um possa contribuir com as suas características, com os seus dons. E o texto continua exatamente neste sentido. Reparem que Paulo continua a dizer, porque a um, pelo Espírito, sempre pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Ao outro,
a operação de milagres, ao outro a profecia, ao outro o dom de discernir espíritos, a outra a variedade de línguas e ao outro a interpretação de línguas. É verdade. E este é o objetivo de Deus. Que estejamos unidos, mas não unidos na uniformidade, unidos na diversidade, para que Deus possa atuar pelo seu Espírito em cada um conforme for a sua vontade. E dessa forma todos contribuírem para a perfeita unidade da Igreja e para o desenvolvimento espiritual de cada um. Mas isto só funciona se de facto o Espírito for o mesmo. A Bíblia promete que Deus quer atuar em nós pelo seu Espírito, que nós devemos preparar-nos para sermos o templo do Espírito Santo, para sermos dirigidos, ensinados, levados pelo Espírito. Então, se nós queremos esta perfeita união, se nós queremos realmente que as coisas avancem espiritualmente, nós temos de ter este objetivo, de permitir que Deus atue na vida de cada um de nós. É um desafio, porque só a sua Igreja estará em perfeita união, no serviço a Cristo, se o Espírito habitar em cada um dos seus membros. A importância da presença do Espírito Santo de cada um de nós é fundamental para a unidade do corpo de Cristo. Paulo continua-nos a falar disto mesmo e diz, reparem bem nestas palavras, mas um só e o mesmo Espírito é que faz o quê? Opera todas as coisas. Só assim que é possível. Distribuindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. Agora reparem, nem etnias interessam. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Este é de facto o plano de Cristo para cada um de nós. O plano de Cristo para a sua Igreja. Cristo pretende ser o líder, o cabeça da Igreja, mas ele depende dos membros para funcionar. Ele depende de cada um de nós. E já imaginaram um corpo, um organismo, que cada órgão, cada membro decide fazer a sua própria vontade? Uns decidem, bom, eu quero viver desta maneira, o outro quer viver de outra. Como é que o corpo funciona? O corpo simplesmente não funciona. E é por isso é que nós temos de ter esta visão. Assim como o nosso corpo funciona dirigido pelo nosso cérebro, e é ele que comanda todo o corpo e tudo funciona em harmonia, também na Igreja temos de ser um corpo que tem o mesmo cérebro. Cristo é que é a cabeça da Igreja. E se todos nós estivermos em Cristo, se todos nós formos dirigidos pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo, então o corpo irá agir em perfeita harmonia e cada membro irá trabalhar não para si próprio, mas para benefício do corpo que é a Igreja. Este é o plano de Deus. É exatamente dessa maneira que Ele pretende que cada um de nós funcione. Mas assim como o corpo funciona dirigido por sistema nervoso central que comanda as mãos, a boca, as pernas, tudo, existe algo que Deus quer que cada um de nós tenha para que Ele possa agir, para que Ele possa realmente chegar a cada membro da sua Igreja. E o segredo aqui é nós temos um coração semelhante a Cristo. Olha, vamos ler. Em Efésios 4 diz-nos o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, como? Com toda a humildade e mansidão e longanimidade. Primeiro, reparem, estas três características são fundamentais. Para que Cristo possa agir em nós, nós temos que nos submeter à sua autoridade. Ele não força ninguém. Mas como? Reparem, temos que ser humildes, mansos,
pacientes. Será que estas são características que eu revejo em mim próprio? Será que essas são características que realmente eu olho e digo, bom, Cristo está pronto a agir em mim? Ou será que em vez disso eu sou orgulhoso? Eu sou egoísta? Eu sou pouco paciente? Deus precisa agir em nós, mas precisa da nossa permissão. E mais, continua o texto e diz, fazendo o quê? Suportando-vos uns aos outros em amor. Sabem que este amor não é amor platónico, não é paixão, é o amor de Deus. É o amor altruísta que está pronto a se sacrificar pelos outros. Sabem que nós, quando estudamos ética, logo no princípio desse tema nós entendemos uma coisa que se calhar muda um bocadinho a nossa perspectiva e nos ajuda a compreender o que é isto do amor pelos outros. É que se cada um de nós se preocupar consigo mesmo e o centro da atração for nós trazemos benefícios a nós mesmos, reparem, todo o mundo estaria a agir de forma egoísta, centrado a si próprio e prejudicando os outros. Mas se o contrário fosse verdade, ou seja, se cada um de nós tiver o foco de atenção no outro, em ajudar, em contribuir, se todos tiverem essa mesma ideia, essa mesma propensão, então de facto o mundo seria algo de extraordinário. Porque todos estaríamos ajudando uns aos outros e todos sairíamos beneficiados. Esta é a visão de Cristo para a sua igreja. Porque se todos verdadeiramente se amarem uns aos outros, se ajudarem uns aos outros, os problemas, em vez de persistirem, iriam desaparecer do seio da igreja. E esta é a vontade de Cristo. Reparem que diz, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É esta a cola que une e que traz a unidade do Espírito à igreja. É não só uma vida em que nós podemos entender que devemos ser humildes, mansos, pacientes, mas também se tivermos verdadeiramente amor pelos nossos irmãos, vamos permitir a ação do Espírito Santo em cada um de nós. Mas vamos continuar este texto e diz, há um só corpo e um só Espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. E um só Senhor, e uma só fé, e um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. É isto mesmo. Paulo insiste exatamente nesta visão em que todos nós devemos estar em um só corpo, mas num só Espírito. E devemos realmente participar nesta fé, porque a fé é mesma para todos. E não só participar, mas termos a graça de Cristo e temos os dons vindos de Cristo, distribuídos pelo Espírito Santo, que nos há permitido desenvolver esta união. Mas se nós avançamos e fomos agora a Romanos 15, nós entendemos que para haver esta união tem de haver também colaboração. Isto é uma visão muito importante, porque sem colaboração não existe verdadeira união. Não pode haver união se cada um está preocupado com os seus próprios afazeres e não existe uma visão geral do funcionamento da própria igreja. Paulo, em Romanos 15, diz-nos o seguinte: ora, nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, porquanto cada um de nós agrada ao seu próximo, visando o que é bom para a edificação. É verdade. Nós temos aqui esta visão de uns ajudarem os outros. Hoje posso estar eu em cima, mas amanhã posso estar eu em baixo e preciso do meu irmão que me dê a sua mão. Isto é não só uma manifestação de amor, mas é também uma manifestação de colaboração.
de união. E este é o plano de Deus para a unidade do corpo, do seu corpo, que é a Igreja. De facto, esta união, em termos teóricos, parece bastante simples. Nós apenas temos que estar ligados todos a Cristo, todos com o mesmo Espírito, ter amor uns pelos outros, colaborar uns pelos outros, sermos pacientes, sermos mansos, sermos humildes. Mas depois, na prática, isto não é bem assim. É que na prática vem muitas vezes ao de cima o nosso orgulho, porque alguém me disse alguma coisa que eu não gosto. Vem muitas vezes a nossa falta de paciência, porque como é que pode ser? Estas coisas não deviam ser assim. E muitas vezes nos esquecemos que esse não é o plano de Deus. E essa não é a maneira de termos unidade no corpo de Cristo. Porque sempre que eu tento dirigir a minha vida de acordo com os meus impulsos, de acordo com o meu orgulho, de acordo com o meu egoísmo, eu não estou a contribuir para a unidade da Igreja. Eu não estou a contribuir para a unidade em Cristo. Porque eu não estou a manifestar o caráter de Cristo, mas estou antes a manifestar o meu próprio caráter. Mas este plano de Cristo é possível na vida da sua Igreja. Nós temos as garantias que se cada um de nós estivermos ligados à fonte, todos seremos dirigidos de igual forma. Mas vamos ver ainda mais um aspecto. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo diz-nos o seguinte: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais, reparem bem, concordes no falar e que não haja dissensão entre vós. Antes, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Ora, como é que isto é possível? Como é que é possível nós sermos diferentes, temos dons diferentes, características diferentes, no entanto, sermos concordes no falar, dizermos e pregarmos o mesmo Evangelho? Não, como é que é possível não haver dissensão entre pessoas tão diferentes? Sabem, isto só é possível se aquilo que Paulo diz é a verdade. O que é que ele diz? Que sejamos unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Quando as pessoas têm o mesmo objetivo, a mesma maneira de pensar, quando entendem e vivem com esta unidade de pensamento, então claro que vão falar as mesmas coisas. Então claro que vão concordar. E assim irão manifestar muito mais facilmente esta unidade no corpo de Cristo. Mais à frente, em Romanos, no capítulo 15, diz-nos também o seguinte, reparem: pois tudo quanto foi escrito no passado foi escrito para nosso ensino, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma voz glorifiquem a Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. É de facto, este é o plano de Deus. Que cada um dos seus membros fale unanimemente a uma só voz. Mas às vezes nos perguntamos como é que isto é possível. Como é que membros diferentes, idades diferentes, culturas diferentes, etnias diferentes, educações diferentes, como é que podem falar todos a uma só voz? A Bíblia não nos deixa sem resposta. E nos diz claramente que todos nós podemos ter um só espírito e trabalhar com um só objetivo. Mas para isso temos de estar todos conectados no mesmo lugar. Cristo dá-nos um exemplo muito simples. O exemplo da videira e dos ramos. Os ramos são todos diferentes, uns são maiores, outros mais pequenos, uns são mais grossos, outros são mais finos, uns produzem mais fruto, outros menos fruto. Mas têm um ponto em comum.
estão todos ligados à mesma videira. Vamos ler e vamos entender então o que é que Cristo nos tem aqui para dizer. João 15 diz-nos: Eu, dizia Cristo, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o viticultor. Toda a vara que em mim não dá fruto, ele a corta. E toda a vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. É verdade. Cristo, a dar esta parábola para nós entendermos bem o que é que esta mensagem quer dizer, o que é que esta unidade do corpo de Cristo quer dizer. É que é impossível haver o mesmo fruto se não forem a mesma planta. É impossível realmente falar em uma só voz, ter um só pensamento, se não estivermos todos ligados a Cristo. Isto quer dizer uma coisa muito simples. Quando existe dissensão, ou quando existe pensamentos diferentes no seio da igreja, quando existe vozes a dizer uma coisa, outros a dizer outra, só há uma explicação. Não estamos todos ligados à mesma videira. Porque aquilo que Deus diz, Deus não pode mentir. E aquilo que Ele diz é a verdade. E se está escrito, se estivermos todos ligados a Cristo, todos iremos ter o mesmo espírito, todos iremos falar a uma só voz, todos iremos ter o mesmo pensamento. Se isso não existe, isso é prova que não estamos todos ligados à mesma videira. E por isso o desafio para cada um de nós, para vivermos em união na igreja, no corpo de Cristo. O desafio de cada um de nós é estarmos todos ligados à videira, todos verdadeiramente ligados a Cristo. Porque se o estivermos, a promessa de Deus é um só pensamento, uma só voz, que não é nossa, é a de Cristo. Gálatas continua exatamente nesta visão e diz-nos: pois todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quanto eu anseio ser um em Cristo Jesus. Quer na minha vida pessoal, espiritual, mas também na comunidade, na igreja. Deus lança hoje um desafio. Sejam um em mim. E por isso, se eu vejo problemas na igreja, se eu vejo desavenças, se eu vejo realmente dissensões, o problema não está na igreja. O problema está em mim. E para todos vivemos em harmonia no seio do corpo de Cristo. Todos temos que nos preocupar em estarmos verdadeiramente ligados a Jesus Cristo. Porque se cada um de nós estiver ligado verdadeiramente a Cristo, a união na igreja será uma realidade. Continua e vamos agora a João 13, que nos diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É verdade. Como é que nós identificamos se realmente não estamos ligados a esta videira? Nós estamos ligados ou não a Cristo? Qual é a prova que demonstra realmente que eu estou ligado a Cristo? É se eu verdadeiramente amo a meus irmãos. Isto é a prova que eu estou ligado a Cristo. Porque assim como Cristo amava os seus discípulos,
assim como Cristo estava disposto a morrer por cada um de nós, se eu manifestar este amor, significa, é a prova que eu estou ligado a esta videira. Continua e agora vamos a Efésios 4, que nos diz o seguinte: antes, falando a verdade em amor, cresçamos nele em todas as coisas, no cabeça que é Cristo. Sim, Cristo pretende ser a cabeça da igreja, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, que eu seja, que tu sejamos estas juntas, que servem para unir o corpo de Cristo e não para desunir, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A importância de estarmos ligados à videira. A importância de manifestarmos o amor. Assim, o corpo irá funcionar perfeitamente ajustado, perfeitamente articulado. É o desafio de Deus para cada um de nós. Estamos a terminar esta doutrina extraordinária da unidade do corpo de Cristo. Temos mais 2 textos que demonstram exatamente isto. Porque o objetivo de Deus é este. É ter um povo que é diverso, diferente, que não são uniformes, não são todos iguais, são todos diferentes, mas todos cooperam para a edificação e para o crescimento da igreja, porque todos estão ligados à videira que é Cristo. Em Apocalipse, temos esta promessa de Deus, que nos diz: e vi outro anjo voando pelo meio do céu. E tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. A quem? A toda a nação, a toda a tribo, a toda a língua e povo. É este o objetivo de Deus. Que pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, sejam ligados à mesma videira. Façam parte do mesmo corpo, que tenham o mesmo pensamento, o mesmo procedimento de falar. Eu acredito que isto é possível. E a Bíblia nos diz que isto é possível. E que um dia, quando esta mensagem for pregada, a verdadeira mensagem dos 3 anjos a todo mundo, irá ser feita de uma igreja que vai estar 100% unida à videira que é Cristo. Comecemos hoje a pôr em prática na nossa vida, a retirar tudo que nos afasta de Cristo, a termos uma comunhão mais verdadeira com Deus, a ligarmos-nos efetivamente a esta videira, para que possamos contribuir para a verdadeira pregação do Evangelho Eterno. Um dia estaremos todos unidos, eu acredito que sim. E já David nos Salmos dizia exatamente isso. Quão bom era se hoje mesmo nós pudéssemos viver assim. Vou terminar com este texto que nos diz, realmente o texto de David nos diz, reparem bem, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é só David que queria isto, eu acho que cada um de nós também quer isto hoje. E de facto este é o plano de Deus para o seu corpo, para o corpo de Cristo. Enquanto vamos ouvir este tema musical já de seguida, eu proponho o desafio para possamos refletir no que acabamos de ouvir. E sobretudo olhar para a nossa vida e pensar, será que eu estou a contribuir para a edificação, para a união do corpo de Cristo? Será que eu efetivamente estou ligado à fonte de vida, que é Jesus Cristo? Vamos ouvir e vamos meditar nestas palavras. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao
teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo bem junto estar, até lá no além conseguir aportar, ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador, lá cantarei todo o seu grande amor, lá cantarei todo o seu grande amor. Bom, após ouvirmos este tema musical, vamos então rever numa frase o que acabamos de ler, a unidade do corpo de Cristo. Vamos ler a declaração oficial da 14ª doutrina fundamental, a doutrina da unidade do corpo de Cristo, que diz-nos o seguinte: a Igreja é um corpo com muitos membros, chamados toda a nação, tribo, língua e povo. Em Cristo somos uma nova criação. Distinções de raça, cultura, nacionalidade e diferenças entre altos e baixos, ricos e pobres, homens e mulheres não devem ser motivo de dissensões entre nós. Todos somos iguais em Cristo, o qual por um só Espírito nos uniu em comunhão com Ele e uns com os outros. Devemos servir e ser servidos sem parcialidades ou restrição. Mediante a revelação de Cristo nas Escrituras, partilhamos a mesma fé e esperança e entendemos um só testemunho para todos. Essa unidade encontra a sua fonte na unidade do Deus triuno, que nos adotou como seus filhos. Esta é a declaração que resume tudo aquilo que nós tivemos a ver. Como podem ver, é uma declaração baseada 100% na palavra de Deus, que diz que não importa as nossas características pessoais, quem nós somos, de onde vimos, o que importa é estarmos todos unidos ao corpo de Cristo. Estamos unidos e juntos contribuímos para a pregação do Evangelho eterno, do verdadeiro Evangelho da Palavra de Deus.
O meu nome é Ruben Fernandes e este foi o 14º episódio da série Nisto Queremos. Espero realmente tenha sido um episódio em que possamos refletir sobre a nossa condição espiritual, sobre a condição espiritual da Igreja e possamos aceitar mais este ensino da Bíblia fazer parte da nossa vida. O próximo episódio vai ser um episódio muito importante, vai ser sobre o batismo e desde já reitero o convite. Possam continuar a assistir a esta série sobre as 28 crenças fundamentais. Até lá me despeço, que Deus vos abençoe.